Olá, amigos e amigas, estamos de volta para mais um episódio da série Evangelho e Vida, buscando refletir com Jesus e seu Evangelho para uma vida melhor, uma vida mais feliz. No capítulo 14 do Evangelho de Mateus, está narrada uma das mais famosas passagens de Jesus, que é a passagem da multiplicação dos pães. Lembrando que em Mateus nós temos duas multiplicações dos pães. E esta primeira está no capítulo 14. Mas mais do que refletir sobre o aspecto histórico da passagem, nós iremos refletir sobre o seu aspecto simbólico. Porque à medida que vamos estudando o Evangelho, sobretudo com Emmanuel, vamos compreendendo que cada ato, cada gesto de Jesus tem também uma expressão simbólica muito profunda, e é isso que nós vamos buscar extrair aqui do texto. Mas diz lá a narrativa que, chegado o fim da tarde, ou seja, após a preleção do mestre, as turbas estavam ali, talvez famintas por conta de terem estado ali o dia inteiro. E então os discípulos se dirigem a Jesus, rogando a ele que despedisse as turbas, porque o lugar era ermo e eles não tinham alimento suficiente para que elas pudessem, então, retornar para suas casas e lá buscar o alimento. Mas a resposta de Jesus é muito interessante, talvez até mesmo paradoxal, porque ele se volta para os discípulos e diz assim, no versículo 16 do capítulo 14: Não é necessário irem embora, dai-lhes de comer vós mesmos. Então, busquemos refletir um pouco a respeito dos elementos da passagem, refletir sobre esse aspecto simbólico. Primeiramente, a fome da multidão. Mais do que a fome física ali daquele momento, essa passagem nos remete à fome espiritual que ainda assola a multidão humana. Do sem número de criaturas que têm fome do pão espiritual, o pão da consolação, o pão da esperança, o pão do amor, o pão da harmonia. Dessas criaturas que cruzam o nosso caminho famintas. E qual é a nossa postura muitas vezes diante delas? Talvez querendo nos isentar de um trabalho mais difícil, mais sacrificial, que exige de nós mais dedicação, nós nos dirigimos ao Mestre e rogamos a Ele que despeça essa turba ou essa multidão. Ou seja, é como se pedíssemos, Mestre, dá um jeito neles, mas que não sejamos nós aqueles que temos de dar o jeito. Que não sejamos nós aqueles que temos de trabalhar para alimentá-los. Então vamos e fazemos uma prece sem nos atentarmos para o fato de que muitas vezes a prece que Jesus espera de nós não é a prece falada, mas a prece da ação. Porque para agir no mundo, Jesus conta com as mãos, os braços, as pernas, a boca dos seus discípulos. Daqueles que se propõem a segui-lo. Mas muitas vezes temos esse comportamento. Nos dirigimos a Ele querendo minorar as dificuldades do nosso caminho, intercedendo pelo outro, mas não querendo ser o meio da intercessão. Então, Mestre, despede-os. Dá um jeito para que consigam esse alimento, mas que não sejamos nós aqueles que terão de fazê-lo. E então a resposta de Jesus é muito clara para nós. Não é necessário ir embora. Como a dizer assim, se estão no caminho de vocês, é por um motivo. Se vocês veem essa oportunidade, é porque ela chegou até vocês para que vocês sejam o instrumento da solução, de alguma maneira. E Jesus acrescenta, dai-lhes de comer vós mesmos. Então é como se ele dissesse assim, eu me proponho a auxiliar, eu lhes darei os recursos necessários, mas eu conto com o seu auxílio. Então é preciso que meditemos nisso, porque muitas vezes fazemos a prece apenas como um desencargo de consciência e nos esquecemos de atuar para que aquilo que foi pedido se materialize. E o que Jesus está nos dizendo é,
Eu sempre estarei aqui para fornecer os recursos, mas para que esse benefício, esse auxílio possa se estender à grande multidão humana que ainda permanece faminta do pão espiritual, ele conta com o auxílio dos seus discípulos, daqueles que realmente entenderam a proposta e se dispuseram a ser, na terra, um instrumento da paz, do amor e da esperança que a mensagem do Evangelho traz a todos. Que fique a reflexão para cada um de nós. Que Deus nos abençoe sempre. Muita paz.